Olá, pessoal, como vocês estão? Eu desejo que muito bem. Bom, como de praxe, eu estou entrando 2 minutinhos antes, né, para dar tempo de enviar os convites para os nossos colegas que sempre pedem, para lembrar da nossa live aqui todas as segundas-feiras, entrevistando nossos colegas enfermeiros empreendedores para inspirar a gente realmente a dar uma pivotada, né, modificar um pouco a nossa trajetória profissional. E a nossa convidada de hoje, né, é a enfermeira esteta, doutora Jaqueline Oliveira, que eu já vou chamar daqui a pouco, né? Então, nesse 1 minutinho, enviar os convites e aí perguntar como é que vocês estão, como é que foi a semana, se vocês assistiram a live da semana passada, maravilhosa. Então, a gente começou o mês de julho com a doutora Isis, enfermeira auriculoterapeuta. Na semana passada, com a doutora Aline, nossa enfermeira, né, dermatoterapeuta lá de Mossoró, falando sobre a qualidade de vida, né, que nós realmente conseguimos conquistar a partir do momento em que a gente começa a empreender, né, na enfermagem. Porque se nós conseguimos, né, reorganizar toda a nossa vida profissional, isso também envolve, né, reorganizar nossa vida familiar, nossa vida pessoal, afetiva, financeira, e aí realmente a gente consegue desfrutar, alcançar esse nível de bem-estar, esse nível de qualidade de vida, porque como eu falo, né, nós sim temos algumas habilidades, algumas competências que nós realmente só conseguimos desenvolver e adquirir no ambiente hospitalar, né? Que no ambiente hospitalar nós lidamos com várias equipes diferentes, né? Um perfil do paciente, do cliente, diante da sua situação de doença é diferenciado, então situações que envolvem gerenciamento de pessoas, gerenciamento de materiais, gerenciamento do processo de cuidado, gestão de conflitos, tomadas de decisão, então realmente é muito, né, frutífero o ambiente de uma instituição hospitalar ou mesmo de um cenário de atenção básica, que sim, né, vai desenvolver uma série de habilidades e competências para nós enfermeiros, mas como eu digo, né, no atual cenário, né, no modelo que nós temos, né, institucional, como mercado de trabalho para o enfermeiro, a gente deve pensar, né, nós devemos viver o hospital durante um período da nossa vida, né, um período, né, realmente uma meta a ser atingida com um prazo certo para acabar, porque diante de todos esses cenários, né, que nós vemos bem consolidado, algumas violências institucionais, que é uma fala muito pesada que eu tenho, mas realmente é isso, né, uma violência institucional que os profissionais de enfermagem acabam sofrendo, é questão de tempo do nosso corpo adoecer, né? Vocês todos acompanham aí as grandes mídias, as reportagens, a questão, né, novamente do CFM, novamente contra os consultórios de enfermagem, né? Ainda bem que nós tivemos aí um parecer favorável da Justiça, reconhecendo a legalidade que, né, já se sabe desde que nós temos aí a lei do nosso exercício profissional, como profissionais liberais tendo domínio da nossa área, da nossa ciência, que é a enfermagem. Então, se os outros profissionais de saúde têm direito a ter seus consultórios e clínicas, médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, entre outros profissionais, nutricionistas, psicólogos, porque todos podem e não a enfermagem. É necessário, mais uma vez, nós temos que nos desgastar, mobilizar a justiça para algo que todos têm, né? Porque essa perseguição com os profissionais de enfermagem. Mas é aquilo, né? Nós estamos no mundo, temos que arregaçar nossas mangas, porque nada cai do céu, né? Tudo tem que ser conquistado, mas juntos a gente consegue, né? Não é à toa que nós somos o maior corpo, né, de profissionais da área da saúde, então, né, nós conseguimos sim fazer com que nossa voz seja ouvida, e é questão de tempo, cada um fazendo a sua parte, né, para a população realmente entender quem é o enfermeiro, quem é o técnico auxiliar de enfermagem e principalmente qual é o impacto que nós causamos na vida das pessoas. Bom, boa noite, querido. Boa noite, Aline, linda. Já estou aqui de novo divulgando da sua live. Nós temos que marcar outra agora para falar especificamente, né, dessa parte de pé diabético, que eu sou suspeita para falar, né? Eu gosto muito. Thaís também, querida, né? Boa noite para você. Thaís tem um trabalho maravilhoso, né? Ela trabalha com futebol americano, é isso, né? Se eu não estou enganada, né, Thaís? A gente depois vai conversar, que eu também acho muito importante essa parte, né, da enfermagem na área desportiva, que é uma das, né, especializações também mais recentes da enfermagem. Bom, a nossa convidada de hoje, né, eu já vou chamar ela para dividir a tela comigo. Eu até anotei porque ela tem um currículo muito grande, gente.
É a doutora Jaqueline Oliveira, enfermeira esteta aqui do Rio de Janeiro. Ela é graduada em enfermagem e obstetrícia e especialista em terapia intensiva, oncologia e também em estética corporal e facial, que é, né, essa trajetória dela linda, maravilhosa que ela pivotou, né, e vai compartilhar conosco hoje. Inclusive, gente, né, já fazendo, né? Minha pele de princesa é graças a Jaqueline. Já indico logo, né, o consultório, a clínica dela em Vila Valqueire, na Rua das Rosas. Ah, vamos sim, Aline. Alessandra, beijo para você. Jaqueline, querida, você já está pronta para a gente dividir a tela? Deixa eu chamar ela aqui rapidinho, queridos. Jaqueline. Deixa eu ver aqui. Mas é aquilo. E antes que eu me esqueça, eu já estou organizando as nossas lives para o mês de agosto. Eu queria saber de vocês sobre o que vocês também querem que eu vá, né, convidando os nossos colegas. Continuamos com enfermeiros e empreendedores, mas a gente também pode falar de enfermeiros que são especialistas em áreas, né, que são pouco conhecidas e divulgadas na área da enfermagem, né, como também de novas áreas, né, novas especializações. A gente também tem, né, essas lideranças aí que acabam conseguindo fazer com que o COFEM valide isso. Como eu falei, né, na live da semana passada ou retrasada, né, enfermagem nuclear é a nova especialização da enfermagem e é uma área, né, que a gente também tem aí uma possibilidade de expansão muito grande, até com a formação dos primeiros enfermeiros especialistas. Jaqueline, meu amor, você consegue entrar? Já te mandei o convite aqui. Vamos lá. Foi para você? Mandei agora. Gente, coisas, né, do ao vivo. A gente vai se habituando. Vê se foi, Jaqueline. Fica tranquila. Mas aí me falem isso, tá, queridos? Né, do que vocês gostariam que nós falássemos, né, nas próximas lives. Continuar com os nossos... Não, fica tranquila, Jaqueline, é assim mesmo, é ao vivo, eu sei que é a primeira live sua. Fica tranquila. Vê se foi. É aquilo, eu tô com o computador aberto, mas eu prefiro fazer tudo pelo celular. O Instagram, realmente, a funcionalidade dele é muito melhor pelo celular do que pelo computador, pelo menos eu acho. Que eu, assim, no convite da sala não consigo. Não sei se é porque você tá no computador, mas aí eu te mandei o convite de novo. Aqui para mim não tá habilitado para eu convidar você para a sala. Aí eu te mandei o convite normal. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu mandar de novo, Jaqueline. Vê que aí eu não sei se é porque você tá no computador também. Tá em 2, né? Agora foi. Rosângela, beijo, Lígia, lindas. Beijo para vocês. Rosângela, gente, está começando a empreender na parte de saúde mental, né? Para quem se interessar, vocês sabem que eu também recomendo. Excelente profissional. Computador também. Tá em 2, né? Conseguiu, Jaqueline? Eu só não tô vendo você. Eu tô me vendo na tela. Agora eu tô te vendo. Beijo para vocês. Rosângela, gente, está começando a empreender na parte de saúde mental. Eu estou me ouvindo. Eu vou ficar pelo celular, porque pelo laptop não está dando certo. Não, fica tranquila. Ao vivo tem dessas coisas, mas a gente junto com o cabo consegue. Conseguiu, Jaqueline? Eu só não tô vendo você. Eu tô... Calma aí, só um minutinho. Vou desligar aqui, porque por aqui não tá dando. Anderson, beijo. Pronto. Foi. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite. Já fiz as apresentações, você tem um currículo muito comprido. Deixei até anotadinho aqui para não esquecer. E aí, querida,
Eu queria, né? Já falei, né, que minha pele de princesa responsável é você, né? Façam lá, Ah, né? tá. Todos os procedimentos, né? O combo 8 em 1, então é maravilhoso. A gente sai de lá, né, se sentindo realmente uma princesa. E aí, É isso Jaqueline, eu aí. gostaria que você, querida, contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória, porque realmente você mudou muito, né? Da terapia intensiva da oncologia para, de repente, né, trazer essa princesa dentro de todas as nós mulheres com a estética corporal e facial, uma mudança muito brusca. É verdade. Na realidade, eu já tenho 15 anos de formada, né? E eu nunca tinha tido esse despertar para o empreendedorismo durante o período da faculdade, né? A gente estava até conversando sobre isso esses dias, né? Que nós somos preparados na faculdade para tudo menos para empreendedor, né? E aí como você estava falando antes, que eu estava assistindo, né? É bem desgastante, né? Você ser plantonista, você trabalhar no ambiente hospitalar, isso tudo é muito desgastante. Então, isso foi despertando em mim algo em trabalhar por conta própria ou trabalhar em algo que não fosse tão desgastante para mim. Até que surgiu a ideia de trabalhar com alguma coisa que eu pudesse abrir, um consultório. Mas eu não sabia o quê, né? Uhum. Então, nesse tempo todo, eu trabalhei durante 10 anos com terapia intensiva, é a minha paixão. E aí, dentro da terapia intensiva, eu trabalhava num CTI geral, onde eu tinha muitos pacientes oncológicos, então isso também me despertou a fazer uma especialização, né, uma pós-graduação em oncologia, que também é uma coisa que eu gosto bastante, mas eu ainda não tinha encontrado algo que me completasse, né? E aí eu fazia já tratamento estético, né? Com uma menina que acabou se tornando uma amiga. E aí ela falou para mim, você gosta tanto de estética, né? Porque toda vez que eu ia fazer os tratamentos, eu sempre perguntava um monte de coisa para ela. E aí ela falou assim, por que você não faz estética? Aí eu falava assim, mas será estética? Ela falou assim, você vai se dar muito bem na estética. Aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto, pesquisar sobre a estética e ver como que eu poderia trazer isso para a enfermagem, porque eu não queria abandonar a enfermagem, né? Até porque é uma coisa que eu tenho para minha vida e eu não pretendo largar. E aí eu fui ver que tem, né, a enfermeira esteta, né, fui ver sobre a pós-graduação, sobre a especialização, e aí eu resolvi fazer a pós-graduação. E aí eu falei, eu vou iniciar, se eu gostar, né, se eu não gostar, eu paro, né? Só que eu me apaixonei e aí eu comecei a estudar loucamente, porque cada assunto que eu estudava, eu sempre queria estudar mais e mais e mais, e eu passava noites estudando e fui buscando vários cursos livres, né, para me especializar realmente nos tratamentos que eu queria oferecer na clínica. E aí ela me propôs a abrir, né, o consultório, a clínica, e aí nós abrimos, né, a doutora Caroline Werner, né, a doutora Marcela Bernardo e eu. E aí a Caroline Werner é fisioterapeuta, dermatofuncional. A doutora Marcela Bernardo é farmacêutica, né, que também é esteta, como eu, né, que eles chamam. E, no caso, eu, uma enfermeira. Então, somos três profissionais aí de ramos diferentes, mas que trabalhamos com estética. E aí, claro que isso não surgiu assim, né? Do nada, a gente foi conversando e eu fui pesquisando, porque eu sempre falo, né, que os pilares para você poder empreender, né, o que você precisa para empreender, as pessoas sempre me perguntam, como é que você foi empreender? Você foi empreender do nada? Eu falei, não. Né? Primeiro, eu fui pesquisar sobre a pós-graduação. Depois que eu fiz a pós, que eu vi que realmente era isso que eu gostava e que eu queria, eu fui procurar saber sobre os ramos que eu podia atuar, né? Que era que o Corém me permitia. Uhum. E aí eu fui me especializando nos cursos que eu gostaria de oferecer lá na clínica. E aí eu tracei um perfil, porque a estética ela é muito vasta, então tem vários procedimentos. Então eu tracei, né, os procedimentos, os protocolos que eu queria trabalhar e comecei a buscar informação sobre empreendedorismo, né? Você mesmo foi uma inspiração para mim, né? Para poder aí buscar informações sobre empreendedorismo e comecei a me organizar financeiramente. Aí a gente começou a ver espaço, né? Como é que a gente fazia para abrir um espaço, para divulgar.
né? Criei uma página no Instagram para divulgar o trabalho. E aí a gente, por fim, né, depois de muito estudo e planejamento, a gente achou o espaço, né, lá no Valqueire, na Rua dos Rosas, no prédio comercial, e resolvemos abrir o espaço e, graças a Deus, tá dando super certo. E eu, assim, eu tô apaixonada pela estética e cada vez mais buscando e estudando, porque é uma atualização constante, como na enfermagem como um todo, né? É E aí verdade. sempre surgem procedimentos novos, coisas novas, tecnologia, né? E é isso. Foi assim que começou a ideia de empreender na estética. Não, e assim, é muito interessante, né, dentro da sua fala, da sua história, porque você realmente é uma prova disso que a gente fala, que não existem nessas rixas entre as profissões, né, são alguns colegas que são complicados, independente da área, porque as suas sócias, né, as suas parceiras, é uma fisioterapeuta e uma farmacêutica, né, e todo mundo consegue, né, como você falou, exige realmente um planejamento, é necessário, né, ainda mais quando se inicia uma atividade. Ai, gente, não liga não. É meu caçulinha, né? Que o pessoal sabe, o Belchior, meu cachorrinho, ele está aqui agora na correria dele, é a louca da noite. Então, assim, e é bem interessante, né, que você consegue ter essa parceria, né, ter esse trabalho a ombro com as colegas e vai todo mundo bem obrigado, né? Cada um, com certeza, né, tem ali a sua cartela, né, de clientes, cada um tendo preferência a partir da fala, né, da moda de trabalho que cada profissional tem, e a gente sabe que o enfermeiro sempre com esse olhar que vai além somente de um procedimento estético, que é somente, né, até essa estética, né, de uma pele bonita, tudo, porque a gente sabe que isso reflete, antes de tudo, uma boa qualidade, né, digamos assim, da nossa saúde, né, que acaba sendo refletido a partir da nossa pele. E assim, dentro desse mundo, desse amplo leque da estética, você pode falar um pouquinho dessas áreas em que você acabou se aprofundando mais dentro da estética? Porque todo mundo só quer saber do botox, do ácido hialurônico, dos fios de sustentação. Na realidade, assim, eu comecei a fazer vários cursos, né? Porque são tantos procedimentos, e aí eu comecei, o que que eu quero me especializar dentro da estética facial e o que que eu quero me especializar dentro da estética corporal, né? E aí, no caso da estética facial, eu busquei o microagulhamento, né? Que é um procedimento que ele serve para várias coisas, vários tratamentos não só faciais, mas também corporal, né? Que as pessoas acham que microagulhamento é só para facial, mas não, microagulhamento serve para tratamento de estria, de gordura localizada, né? E aí o microagulhamento ele serve para tratamentos de melasma, de acne, para produção de colágeno. Então, foi um procedimento que me chamou muita atenção e aí eu fui buscar me especializar em microagulhamento. Os peelings químicos, né, que também são muitos, também para vários tipos que a gente tem para melasma, para acne, para vários tipos de problemas que surgem, né, na pele. E além deles, né, tem também a limpeza de pele profunda, porque a limpeza de pele profunda, a gente fala, limpeza de pele profunda, né? E aí é muito básico, assim, mas a limpeza de pele leva em torno de 1 hora e meia para você fazer uma limpeza de pele com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Que a gente chama de limpeza de pele fotônica, porque você faz todos os procedimentos de uma limpeza de pele profunda e você usa alguns equipamentos para potencializar essa limpeza e para poder as pessoas ficarem com uma pele limpa, né, tratada. Então a gente usa o aparelho de alta frequência, depois que você retira os comedões, né, acne, millions e cravos. Então a gente usa um aparelho chamado de alta frequência, né, para poder fazer a cicatrização. Ele é bactericida. Então, você não corre o risco de, depois dessas extrações, né, desses comedões, você ficar com alguma inflamação, alguma irritação na pele. A gente usa o aparelho de LED, né, que tem a luz vermelha, azul, que cada uma serve também para alguma coisa. Uma serve para a produção de colágeno, outra também é bactericida. Então, hoje em dia, a limpeza de pele, quando a gente fala de limpeza de pele, as pessoas falam assim, limpeza de pele, eu não faço limpeza de pele em casa. Mas a tecnologia já avançou muito para uma limpeza de pele, né? Hoje em dia, uma limpeza de pele, ela não é uma simples limpeza de pele.
ela é uma preparação para você fazer outros procedimentos, né? Então, você vai fazer um microagulhamento, você tem que fazer uma limpeza de pele antes. Você vai fazer um peeling, você tem que fazer uma limpeza de pele antes. Ela está sempre dentro do protocolo dos procedimentos faciais, né? Porque você tem que preparar primeiro essa pele, antes de você colocar algum aparelho ou colocar algum ativo. Porque senão o tratamento é em vão, né? A gente não vai ter o objetivo que a gente quer. Por isso que eu sempre falo que é muito importante a anamnese, né, a avaliação clínica que a gente faz antes de iniciar o tratamento, né? Ali, naquele momento ali, é o momento que a gente traça as estratégias para o tratamento. Eu sempre falo que tratamento estético, ele é personalizado, ele é para cada cliente, porque você pegar um protocolo de gordura localizada, um tratamento de melasma e você colocar para todas as clientes, não vai fazer o mesmo efeito. Então, você tem que ver a individualidade de cada cliente. Então, assim, isso a enfermagem já traz para a gente, né? A gente vê o indivíduo, fazer um exame físico, fazer uma anamnese, né? E ver qual é o tipo de tratamento melhor para aquele paciente. Na estética não é diferente. Nós, como enfermeira esteta, nós também temos que examinar esse paciente. Eu sempre falo, porque a pessoa chega e fala assim, eu posso te mandar uma foto? E aí você vê qual é a minha acne para poder fazer um tratamento? Não é assim, né? Você precisa avaliar aquela pele. Na foto é diferente. As pessoas falam assim, eu quero um tratamento para gordura localizada. Mas aí eu falo assim, mas a sua gordura localizada eu preciso avaliar, né? Se ela é uma gordura localizada flácida, se ela é uma gordura localizada compacta, porque o tratamento é diferente. Então, assim, as pessoas às vezes acham que é receita de bolo, né? O que você faz para um serve para todo mundo e não é bem assim. Nos Sim. tratamentos corporais, eu trabalho com a hidrolipoclasia, né? Que tem dado muito resultado, que é com a aplicação de uma solução hipotônica, e aí a gente faz uso de ultrassom, de corrente Alce, e aí você faz todo um protocolo de antes e depois e durante, né? E tem dado muitos resultados de perda de medida, de perda de peso, é um tratamento bem legal, que as pessoas têm procurado bastante aí para perder as gordurinhas para o verão. E tem os tratamentos para flacidez, né? Para celulite, para estria, e aí é aquela coisa, eu sempre falo, não adianta você falar que eu uso a radiofrequência, as pessoas vendem, né? Pacote de radiofrequência, pacote de endermoterapia. A gente fala desses nomes para as pessoas poderem se situar, mas na realidade eu não posso vender um pacote de radiofrequência, eu não posso vender um pacote de endermoterapia, porque o aparelho sozinho ele não vai fazer o seu tratamento. O que vai fazer o seu tratamento é a associação, a combinação desses aparelhos, e os aparelhos que eu vou usar numa pessoa, ele não serve para outra. Ou os parâmetros daquele aparelho têm que mudar de uma pessoa para outra. Então, assim, as pessoas pensam que estética é só ir lá passar um creme, né, fazer uma massagem, tá bom, agora eu vou embora para casa. Mas na realidade, é muito estudo, né, que você tem que ter. Você tem que estudar bioquímica, fisiologia, farmacologia, né? Aí os tratamentos são acompanhados de nutracêuticos, né, que são medicamentos manipulados que a gente sugere que a pessoa faça para poder fazer um melhor resultado do tratamento. A pessoa também, eu sempre falo, né, a estética é 50% você, né? E 50% eu que faço. Então, 50% meio a meio para cada um. Se você não fizer o seu home care, o tratamento não vai fazer efeito, porque eu sozinha, né, eu não consigo fazer milagre, né? A gente tenta ajudar, tenta melhorar os resultados, mas milagre a gente não consegue. Igual chegou a cliente outro dia para mim, aí falou assim, eu quero fechar um pacote com você para gordura localizada, são 5 sessões, de 5 sessões. Eu falei, tudo bem. Você vem, a gente faz sua avaliação e tal. Aí ela foi fazer a avaliação. Aí eu falei para ela que a primeira sessão teria que ser um detox corporal. Ela falou, mas a gente não pode começar direto o tratamento para gordura localizada sem o detox? Eu falei, não, eu preciso primeiro preparar o seu corpo, desintoxicar o seu corpo, seu organismo, porque o seu organismo está inflamado, senão você não teria essa gordura. E aí, para depois a gente começar a trabalhar os tratamentos. Porque se eu começar a colocar os cremes, né, que a gente usa, e colocar os aparelhos em você, começar a usar os protocolos em você, sem preparar esse organismo, no final das 5 sessões, você não vai ter o resultado que você gostaria. Aí ela pegou e falou assim, então tá bom. Aí eu consegui convencer ela porque ela queria pular a etapa do detox. É igual a preparação da pele e do rosto. Você precisa sempre começar os tratamentos por uma limpeza de pele. E os tratamentos corporais é a mesma coisa. Você precisa primeiro começar por um detox. Se você não iniciar com um detox, o resultado lá no final não vai ser o mesmo.
Então, assim, isso foi comprovado cientificamente, isso tem artigos, né, que você primeiro você precisa desintoxicar o organismo, né, seja facial ou seja corporal. Então, assim, a gente tem vários protocolos de cintura fina, método super eficiente, de diástase abdominal, que tem alguns procedimentos que eu faço, outros a Carol faz, outros a Marcela faz. No caso, a Marcela faz PIN, faz Botox, preenchimento labial, né? A Carol faz tratamento de diástase abdominal, Slim Result, eu faço protocolo de cintura fina, método super eficiente, e assim a gente vai fazendo, cada uma especializada assim numa coisa que mais se identifica, que mais gosta, né? Buscando sempre dar resultado para o cliente, porque o importante na estética é que o cliente fique satisfeito, porque não só ele pegar e empregar o dinheiro dele numa coisa que ele não vai ver resultado. Então, assim, a gente sempre trabalha com resultado, né? Com protocolos que dão resultados, muitas das vezes na primeira sessão, né? O cliente já sai de lá sorrindo. O próprio detox corporal, o cliente já sai de lá com perda de medida já após o detox corporal. Então, por aí ele vê a importância do detox corporal, né? Tem um protocolo de detox corporal 24, que o paciente ele perde até 2 quilos em 24 horas. Então, assim, não só ele perde medida, mas também perde peso. Então, assim, são protocolos bem legais, bem diversificados, que requer muito estudo e muita pesquisa, muita leitura de artigos, né? Porque não basta só você fazer o curso, que o curso não te diz tudo, né? O curso ele te direciona, ele te dá uma base, mas você tem que estudar e tem que sempre buscar se atualizar e para levar o resultado para o cliente. Não, isso que você falou, eu justamente ia perguntar e você já até respondeu, porque quando a gente faz uma especialização, por mais que a gente, né, direcione o nosso olhar, a nossa atuação para um público específico, uma área específica, novamente você abre um leque, né? Porque dentro da especialização, no caso da estética, como você falou, só de ser a questão facial e corporal, com todas essas tecnologias que nós temos hoje à disposição, realmente fica muito grande. E eu achei muito interessante isso que você falou, né? Cada uma se especializou em em determinado procedimento, com uma determinada tecnologia, e aí realmente, né, vocês conseguem, né, se o cliente quiser entrar e sair igual a Gisele Bündchen, consegue. Não sei se fazer não, mas a gente tenta. E uma coisa que eu gostaria que você respondesse, Jaqueline, que são as dúvidas muitos dos nossos colegas. Você, quando decidiu ir para a estética, você teve que fazer a sua pós-graduação, né? Então, para aprofundar nessa área. Mas, assim, você buscou, você fez algum curso, você procurou alguma consultoria para essa questão, né, de realmente se formalizar como, né, no endereço comercial, para começar, como você mesmo falou, né, trabalhar com esses protocolos, precificar como é que foi essa gama de conhecimentos mais para o mundo dos negócios, né, que acabou a especialização te dando essa fundamentação para trabalhar. Na realidade, assim, antes até de responder a sua pergunta, porque isso foi uma coisa até que ficou sem eu falar lá no início, eu sempre falo para as pessoas, né? Eu acho muito bonito quem tem vocação para ser plantonista a vida toda, mas eu acho que a nossa saúde é muito importante, né? E eu sempre falo que dinheiro nenhum paga a nossa paz e a nossa saúde. Quem me conhece, meus alunos, eu sempre dou meu depoimento, porque para mostrar para eles que é legal você ser plantonista, sai da faculdade de ser plantonista, para você ter uma base, para você ter experiência, para você entender, né, como é que funciona, ter uma bagagem, né? E como eu falei, eu fui da terapia intensiva durante 10 anos, 5 anos eu fui plantonista, trabalhava loucamente, né? E depois de outros 5 anos, eu fui rotina do CTI e depois eu fui chefia de enfermagem, né? Do CTI que eu trabalhava. E, assim, foi um aprendizado muito grande, né? Eu vim aprendendo gradualmente, né? A ser plantonista, depois a ser rotina, até chegar na chefia, e foi aí que eu comecei a estudar muito sobre gestão, sobre negócios, sobre essa parte, foi aí que começou, que eu falei, não, eu preciso, apesar de eu gostar muito de terapia intensiva, mas eu falei, eu preciso sair desse mundo, porque eu estava ficando doente realmente, estava afetando a minha saúde, né? Afetando a minha saúde, eu fiquei hipertensa, eu engordei 10 quilos em um ano, e
eu já estava prestes a ficar diabética, com intolerância à insulina, e isso estava acabando com a minha saúde mental, né? Eu tive síndrome de Burnout, tudo por causa da chefia de enfermagem, né? Que eu era responsável por um CTI de 30 leitos e eu tinha 80 e poucos funcionários, porque era um CTI muito grande, então aquilo foi me absorvendo muito, né? Eu sempre dei aula, né? Mas eu sempre associei os dois, né? Eu dava aula e era plantonista. Depois passei para essa parte da gestão. Então era uma rotina muito cansativa, Eu né? imagino. E aí quando começou a afetar a minha saúde, foi quando eu tive esse link de querer empreender, né? Querer fazer algo por mim. E aí, graças a Deus, né? Eu resolvi fazer uma cirurgia bariátrica, as pessoas que me conhecem sabem, perdi 30 quilos, e aí deixei de ser hipertensa, melhorei de todas essas comorbidades que eu tinha, né? Que a cirurgia bariátrica, graças a Deus, além de fazer a gente perder o peso, faz a gente melhorar dessas comorbidades. Então, assim, eu melhorei muito a minha autoestima, a minha saúde, e aí eu resolvi ir para essa parte de empreendedorismo, né? E aí, quando eu resolvi empreender, é o que eu falei, uma das pessoas que sempre me inspiraram, que eu sempre busquei ler e ver e escutar era você, né? E aí comecei a pesquisar também coisas na internet, ler artigos, aí comecei a ver também voltado para a estética, e aí assim, dessa parte de resolver essa parte administrativa, essa parte de onde a gente iria abrir o local, o que precisaria, isso daí tudo eu não vou negar. Eu não tive muito, não participei muito desse momento, porque a Marcela, que viu tudo isso na época, né? Porque ela estava com mais tempo, e aí a gente só buscou o local, e aí a Carol, ela já trabalhava nesse prédio que a gente trabalha, só que ela trabalhava com uma outra pessoa, então ela só mudou de sala, né? A gente mudou para uma outra sala e abriu o nosso negócio. Mas quem reuniu toda a documentação e correu atrás de tudo e tal, fechou o contrato e tudo, foi a Marcela. Então, assim, eu não sei te falar muito sobre isso, né? Eu sei que realmente tem que ter um advogado, você tem que buscar uma pessoa que te oriente, porque é muita documentação, entendeu? Você tem que ver um local, né? Por isso que eu falo, você tem que se planejar e ver um local onde você vai abrir, porque hoje em dia no Rio de Janeiro você precisa de segurança, né? Então você tem que ver se um prédio tem segurança, se ele te dá segurança, se o local ao redor te dá segurança. Então tudo isso é muito importante, porque você trabalha assim, né? Nós somos mulheres, trabalhamos numa sala. Então você precisa ter segurança, né? Porque se no local onde você trabalha não tem segurança, hoje em dia a gente está sujeito a tudo, infelizmente. Então, isso foi uma das coisas que a gente procurou ver, né? Para poder abrir o espaço, né? Além de ver equipamentos, de ver decoração, de ver, porque nós buscamos tudo, né? Nós fizemos tudo, botamos mesmo a mão na massa e fizemos tudo. E aí a gente só mesmo viu mesmo essa parte de documentação, que isso aí a gente precisava de uma pessoa, né, para poder ver, mas o restante foi tudo mesmo a gente que viu, que estudou, que reuniu, buscamos ideia daqui, de lá, fizemos reunião, conversamos, e aí montamos a clínica. Não, mas isso daí fica tranquila, Jaqueline, que geralmente é assim, é o que a gente geralmente fala, às vezes a gente tem aquele medo, ou então tem uma limitação de tempo e tudo, arruma um sócio e fala, eu fico responsável por isso, você é por aquilo, a gente casa e dá certo, né? E aí o negócio vai rodando, né? Acontece muito, né? Não é só com você, mas você, como outros colegas que já falaram aqui, é o que eu falo, né? São os nossos braços e as nossas pernas, né? Nós temos que ter um contador e nós temos que ter um advogado, porque a gente já vai se antecipando, né, a possíveis, né, problemas, né, dores de cabeça que possam acontecer. Então, né, já que tem uma lei, já que tem norma, regra, a gente seguindo tudo direitinho, né, por A mais B, a gente se livra aí de certas situações. E eu gostaria só que você falasse agora, Jaqueline, como você bem, né, já pontuou para a gente, que você acaba tendo um olhar um pouco diferenciado para esse paciente justamente por ser enfermeira, né? Então, vem enxergando, né, como um todo, né, outras situações clínicas que acabam se impactando na qualidade dessa pele, né, no acúmulo de gordura corporal, entre outros. Como é essa sua consulta? Você tem uma consulta inicial em que você vai ali avaliar o que a pessoa quer e, né, tendo
como é que eu vou pôr essa linguagem clara de que sim, é possível alcançar aquilo que a pessoa quer, ou então realmente está muito fora, não tem a ver com o biotipo dela, não tem a ver, né? Como é que é esse seu atendimento como uma enfermeira esteta? Na realidade, eu criei, né, uma ficha de anamnese, porque todas as fichas de anamnese que eu buscava, para mim, estavam sempre incompletas. Então, eu acabei criando uma ficha de anamnese, e aí, porque é o que você falou, né? A gente já tem um outro olhar. Então, assim, eu tinha uma cliente que ela chegou para mim com acne, e ela nunca teve acne. E aí, agora, com 28 anos, ela falou, ela estava com muitas acnes. Aí, a acne dela, a maioria, é na região aqui onde a gente usa máscara, né? Que agora a gente está usando máscara por causa da pandemia. E eu até publiquei, fiz uma publicação no Instagram falando sobre isso, né? Da máscara tá produzindo a acne nas pessoas. E aí ela chegou para mim e falou: eu nunca tive acne, agora eu tô com a acne e tal. Aí eu falei assim. Aí ela falou: eu fiz vários exames, né? Para ver se tinha alguma alteração, porque eu falei para ela: você tem alteração hormonal? Você já fez algum exame e tudo? Ela falou assim: eu fiz, não deu nada. Eu levei para um dermatologista, fiz um tratamento com ele, mas não deu certo. E aí eu tô buscando, me indicaram você. E aí eu vim aqui para ver, né, se a gente consegue dar um jeito. Aí eu falei assim: não, tudo bem. Aí conversei com ela, fiz a anamnese dela, perguntei várias coisas, e aí uma das coisas que eu pergunto sempre, né, em relação à alimentação, menstruação, em relação ao estresse, enfim, uma série de perguntas, né, que a gente faz ali, geralmente dura uma meia hora para você fazer uma anamnese de um cliente, porque você precisa ouvir a história dele. A história dele é muito importante para você fechar um tratamento. E aí ela falou, ela me falou sobre o trabalho dela, ela falou que o trabalho dela era muito estressante, que ela estava se estressando muito. Aí ela levou os exames laboratoriais, eu dei uma olhada, realmente não tinha nada, e aí eu pedi ela para fazer um exame de cortisol, né? Porque no exame que ela tinha, não tinha é, essa dosagem. Aí ela fez e trouxe para mim, e o exame dela de cortisol era assim, triplicado, altíssimo. E aí eu falei para ela, além da máscara, né, que você está usando, a questão que está te deixando estressada, que está causando também essas acnes em você. Aí ela falou: será? Eu falei: com certeza. Com certeza. Aí ela falou assim, aí eu falei: vamos iniciar um tratamento para acne, né, com peeling, microagulhamento e outras coisas que eu fui colocando no tratamento dela. Na terceira sessão, as acnes dela já tinham secado todas. Olha, e não tinha mais saído nenhuma acne nela, porque dentro do protocolo que eu fiz para ela, eu pedi para que ela manipulasse alguns nutracêuticos, né? Que um deles é para essa questão do estresse, essa questão da ansiedade, e aí um também para ela passar no rosto, enfim. E aí, na terceira sessão, o tratamento dela já estava dando super certo. E falei para ela, né? Uma coisa que ela não fazia: trocar a máscara, né? Porque as pessoas acham: eu tô de máscara, eu vou ficar o dia todo com essa máscara. E essa máscara, você tem que trocar ela, né? Porque você fica respirando ali dentro daquela máscara, cria uma umidade. Então, a partir do momento que cria uma umidade na boca, a gente tem algumas bactérias, não tem jeito. A partir do momento que cria aquela umidade ali dentro, fica propenso ali a você contaminar a sua pele. E aí a sua pele vai responder como? Com a acne, que é uma inflamação. Ela vai querer expulsar aquilo e colocar para fora. E era o que estava acontecendo com ela. Aí eu falei para ela: você passa o dia todo no trabalho, então leva umas 2 máscaras e troca ao longo do dia, né? E ela também ficava de maquiagem. Então você pensa, a pessoa de maquiagem, de máscara, né? E fazendo e querendo se livrar das acnes. Eu falei: olha só, a primeira coisa que você vai ter que fazer é esquecer essa maquiagem, porque se você continuar passando essa maquiagem no rosto, a gente não vai conseguir um tratamento eficaz. Então, assim, seguindo todas as recomendações e fazendo tudo, né, que eu propus a ela fazer e fazendo o tratamento dela, deu super certo. Eu até cheguei a postar algumas fotos dela, com a autorização dela, né, para as pessoas verem o antes e depois. E agora a gente já está na fase do tratamento das marcas, né? Para tirar as marcas que ficaram. Mas para a acne, graças a Deus, a gente conseguiu resolver o problema.
Então, é muito importante a anamnese, né? Porque se eu simplesmente chego para ela e falo, não, olha, eu tenho peeling, eu tenho microagulhamento, eu tenho uns protocolos que eu posso fazer em você, e aí a gente vai ver se vai dar resultado. Mas se eu não escuto a história dela, se eu não peço esse exame de cortisol para ela, se eu não investigo ela, né? Eu nunca ia saber qual era a causa daquela acne. Porque se ela nunca teve acne, com 28 anos ela estava com acne, então tinha alguma causa, e eu tinha que descobrir qual era. Né? Então, assim, a anamnese é muito importante. Você precisa ouvir o paciente, né? O cliente. E muitas das vezes é necessário você solicitar alguns exames, né? As pessoas acham assim, é enfermeira, esteta, eu não preciso solicitar nenhum exame, porque é estética, né? Estética tem os protocolos, eu não preciso solicitar exame, não preciso de nada. Mas os exames fazem toda a diferença, né, quando você vai atender um cliente. E outra coisa também que faz toda a diferença é quando você pede também uma bioimpedância, né? Eu estou até querendo colocar lá no consultório a bioimpedância, porque aí eu já faço a anamnese e já faço a bioimpedância do cliente, porque eu peço às vezes, muitas das vezes, para ele me trazer de fora. Por causa de circunferência abdominal, porque a gente sabe que circunferência abdominal com um grande depósito de gordura, aquilo dali tem causas para outras coisas, né, problemas cardiovasculares e tal. Eu já ajudei uma cliente em relação a isso também. Ela nem sabia que ela estava com problemas cardiovasculares. E eu chamei a atenção dela para isso, pedi um exame de bioimpedância para ela. Ela tinha uma quantidade de tecido adiposo enorme na região abdominal. E aí ela pegou, foi no médico, procurou um cardiologista e ela descobriu alguns problemas que ela tinha, que ela falou que nem sabia que tinha. E aí o médico falou para ela, mas o que aconteceu, né? Para você buscar, você passou mal? Aí ela falou assim, não, eu tenho uma enfermeira que eu faço tratamento estético com ela, e aí ela me chamou a atenção para isso. Aí ela falou que ele ficou meio assim assustado. Ela trabalha com estética, eu não entendi. Aí ela foi e falou para ele, porque ele, tipo, eu acho que ele achou assim, a esteticista pediu para fazer para mim. Então, assim, eu dou muito valor à anamnese e à avaliação do cliente, porque para mim é o ponto-chave para eu poder fechar o tratamento dele. Sem aquilo dali, eu não consigo fechar um tratamento. Se eu disser para você que eu vou fechar um tratamento sem fazer uma boa anamnese, é mentira, porque aí eu vou estar vendendo um produto que eu sei que não vai dar resultado. É verdade. E tem uma pergunta para você, a Thaís perguntou, se você como enfermeira esteta agora tem interesse em ser educadora preparando novos profissionais para essa área. Então, como você já tem essa sua veia docente, né, da graduação, se agora você tem alguma programação, algum planejamento para começar a ser facilitadora, né, nessa parte de estética para enfermeiros. Sim, tem sim. Isso daí é um projeto. Eu sempre falo que a gente que empreende, né, a gente tem que pensar agora e tem que pensar no futuro, né? A longo prazo. Então, assim, todo mundo que me conhece sabe que eu sempre dei aula, né? Eu tenho 15 anos de docência, então eu pretendo agora para o próximo ano começar a dar cursos, né? E começar a empreender também nessa área e levar a formação para outros profissionais que estejam começando, que estejam buscando, né? E aí, naquilo que eu tenho formação, naquilo que eu domino, né? Que são as técnicas que eu escolhi para trabalhar, eu pretendo começar a dar cursos, sim, sobre esses tratamentos. Ai, que bom. Você sabe que me avisar, né? Sabe, pode contar comigo para divulgar. Até porque, né, depois desses anos e anos, né? Se não me falha a memória, foram 4 anos de luta, né, que todo mundo da área da enfermagem esteta teve, né, com essas situações todas, né, todas essas instâncias na justiça, mas por fim, né, mais uma vez o martelo foi batido a nosso favor e nós conseguimos sim, né, termos enfermeiras estetas trabalhando, né, com vários procedimentos e tecnologias. A gente já está caminhando já para o fim. Então, né, 2 perguntas que eu tenho para te fazer, Jaqueline, que também são sempre as dúvidas mais recorrentes dos nossos colegas. Né, principalmente nessa parte de estética. Como você faz, né, essas prescrições, né, o que você pode prescrever como enfermeira esteta ou não, você falou até dos cosmecêuticos, e, né, para finalizar, e depois, né, você tem a livre fala se quiser compartilhar mais alguma informação importante, que é em relação à precificação, né, como é que você, né, precifica esses seus atendimentos, né, já que são protocolos bem singulares a partir da necessidade do que sim é possível daquele paciente alcançar.
Em relação aos nutracêuticos, quando você faz o curso, né, por exemplo, hidrolipoclasia, eu fiz um curso de hidrolipoclasia, você não aprende só a técnica, né? Você aprende a parte de fisiologia, aprende a parte dos nutracêuticos, né? O Detox 24 também, você aprende sobre a fisiologia, aprende sobre por que aquele organismo está inflamado, como é que você faz para desintoxicar aquele organismo, e você aprende também sobre os nutracêuticos. Então, nós podemos prescrever esses nutracêuticos porque eles são produtos naturais, né? Não são produtos como se fossem produtos da homeopatia, né? Que a gente fala, porque são ervas, são plantas medicinais. Então, você não é nenhum medicamento que você precise de um CRM para poder prescrever. Então, a gente pode pedir para manipular esses nutracêuticos. E isso você aprende como que você faz essas formulações, essas associações desses nutracêuticos, o que você pode colocar na fórmula de acordo com a necessidade do teu cliente, né? Porque eu posso ter um cliente que ele tem ansiedade, eu posso ter um cliente que ele tem dificuldade para dormir, eu posso ter um cliente que ele tenha compulsão por comer, então que ele seja muito estressado. Então, não adianta também, as fórmulas dos nutracêuticos, elas não são fixas, né? A fórmula que eu vou fazer para mim, eu vou fazer para você, Paula. Não. Então, nessa anamnese também, eu vou estudar esse cliente e aí sim eu vou passar para ele, vou ver qual a associação, né, dessas ervas medicinais que eu posso associar para poder prescrever um nutracêutico para ele. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Tem que estudar fisiologia, tem que estudar sobre a gente não se livra. Estudar sempre. A gente não montar essas fórmulas. E em relação à precificação, né? A precificação, você precisa ver quanto você gasta de material, você precisa saber quanto você gasta no teu espaço, né? Com as despesas do teu espaço, de aluguel, de luz, água, internet. Então, você precisa fazer a sua precificação em cima dos seus gastos, né? Então, você tem que fazer um planejamento, ver quais são os seus gastos, quanto você gasta de material, quanto você gasta de luz, quanto você gasta de água, quanto você gasta de aluguel, para você poder fazer a sua precificação, né? E, além disso, tem também a questão de você querer dar o resultado para o teu cliente, né? Então, eu costumo falar que, às vezes, o barato sai caro. Eu estava agora, há pouco tempo, também com uma cliente que ela estava fazendo um tratamento estético lá perto da casa dela. Ela vem lá de Bom Sucesso para cá, para o Valqueire, para fazer tratamento comigo. Longe. Porque ela fazia um tratamento lá, ela pagou 10 sessões, ela não viu um resultado. A única coisa que ela teve no corpo foi hematoma. Meu Deus. Ela saía do tratamento estético dela toda dolorida e cheia de hematoma, porque a mulher falava para ela, a profissional falava para ela que para ela o tratamento dela ter resultado, ela tinha que sentir dor. Ela tinha que sair de lá com hematoma. É uma sessão de maçom-quente. E aí ela pegava, e foram 10 sessões e ela não viu resultado nenhum, mas ela pagava R$20 na sessão. Então, era muito barato e tal, ela fez. Ela falou que foi jogado fora os R$20 de cada sessão, porque ela não teve resultado nenhum. E aí, quando ela foi fazer comigo, o preço era bem acima de R$20 a sessão, até porque eu oferecia a ela um tratamento bem completo. Eu ficava com ela 1h30, né? Trabalhando ali tratamento corporal, eu trabalhava nela abdômen superior e inferior, glúteo, membro inferior na parte da frente e de trás, enfim. Então, era um tratamento bem extenso que eu aplicava nela. E aí, ela, na terceira sessão também, ela já começou a apresentar os resultados, que era nítido na comparação das fotos. Ela estava super satisfeita, ela está super satisfeita, né? Ela continua fazendo o tratamento, ela falou que não me larga mais. Ela vem lá de Bom Sucesso, ela falou que não me larga mais. E aí, é muito bom você ouvir essas coisas, né? Porque isso te estimula mais a estudar, mais a buscar, né? E também você bota a tua precificação em cima dos teus cursos, porque os cursos não são baratos, são atualizações constantes que você precisa fazer. Então, isso tudo que você tem que colocar para calcular e ver o quanto você vai cobrar desses procedimentos. Sim. Não, isso que você falou, gente, eu tô pasma. Ai, meu Deus, uma coisa para ficar sentindo dor, Jesus, não dá certo. Para mim já não servia. Não, mas como você falou, né? Como a área da estética é uma área transversal, né? Nós temos vários profissionais, tanto de ensino superior quanto, né, dessa qualificação de nível técnico, trabalhando. Realmente, se a pessoa ela não for atenta
justamente a segurança, a qualidade, a formação do profissional, e infelizmente acaba às vezes se expondo até um risco muito grande, como aconteceu com essa sua cliente, né? Muito, muito preocupante mesmo, mas é aquilo, né? Como você também falou, você, ao longo da sua fala, várias vezes, o cliente, né, que foi indicado por A, B ou C, justamente na enfermagem é assim, né? Então, o cliente bem atendido é o nosso principal marqueteiro, e aí, com o passar do tempo, a gente vai aumentando a nossa cartela até uma hora que a gente realmente tem que reorganizar nosso tempo, que não dá conta, né? Ou a gente começa a selecionar, ou então a gente abre aí o leque para outros colegas para trabalharem com a gente, para a gente continuar atendendo bem, até fortalecer o nome da clínica, né? Fortalecer o nome da marca, né? Do procedimento, de uma técnica, um protocolo que você criou. E assim, realmente a árvore, né? Vai crescendo, vai frutificando. Bom, Jaqueline, você gostaria, querida, de deixar alguma mensagem, né? Que, como eu falo com você, eu tenho receio do Instagram, né? Dar esse boom dos 60 minutos e a gente ficar sem a conclusão. Então, eu encerro sempre, né, uns minutinhos antes, aproveitando, né, para quem está assistindo a gente, muito obrigada, né, pela participação de vocês. Para a semana que vem eu já faço a divulgação, né, nós vamos continuar com esses enfermeiros empreendedores de cuidado à pele, é o Paulo Neiva Júnior, que é estomoterapeuta, e vai falar sobre como empreender, como sendo estomoterapeuta no consultório próprio, né? Inclusive, até foi durante um tempo, né, franqueado do Doutor Feridas. Então, tem muita coisa legal para compartilhar com a gente também. Jaqueline, fica com você, querida. Você deixar uma mensagem aí para os colegas. Tá bom. Na realidade, assim, eu queria agradecer, né, a oportunidade, o seu convite, né? Sou suspeita para falar de você porque eu venho te acompanhando já há bastante tempo e assim. Eu é que sou suspeita, Jaqueline. Eu já falo, eu sou sua marqueteira. Minha pele, ó. Também, né, para outras pessoas. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo para o pessoal é para ter resiliência. E o primeiro passo para vencer é nunca desistir, né? Nunca deixe de fazer algo porque eu não sei se vai dar certo. Porque se você não fizer, você não vai saber se deu certo, né? E se você, tem muita gente que fala, eu não vou estudar porque eu já estou com uma certa idade, mas o tempo vai passar do mesmo jeito, você estudando ou não, né? Então, estude, invista em vocês, porque isso é uma coisa que ninguém tira da gente, que é o conhecimento, né? E é o que eu sempre falo, o primeiro passo para vencer é nunca desistir. É verdade. Maravilhoso, Jaqueline. E deixar o espaço para você divulgar quem quiser marcar um horário e agendar com você a consulta. Como é que faz? Que o pessoal vai assistir a live depois. Deixa eu só falar aqui para a Thaís. Obrigada, Thaís, pelo carinho, tá, meu amor? No caso, né, a clínica fica lá num prédio comercial na Rua das Rosas, em Vila Valqueire, né? A gente atende somente com hora marcada, principalmente por causa da pandemia, né? E também porque nós não ficamos direto lá no consultório, nós marcamos os clientes e aí a gente atende porque nós temos a nossa função dupla, né? Eu trabalho dando aula, as outras também têm outros empregos, então a gente acaba atendendo com hora marcada para poder organizar nossas agendas. Mas pode entrar em contato pelo direct do Instagram, segue a página lá no Instagram. E pode me chamar no WhatsApp. Se tiver alguma dúvida em relação ao que a gente conversou aqui hoje, eu estou aberta aí para conversar, tá? E marquem o horário de vocês, cuidem da pele de vocês. Estética também é saúde, não é só beleza, não é futilidade, né? Eu sempre falo, né? Uma pele bonita é o seu cartão de visita, né? Então, invistam em vocês, fiquem maravilhosas, melhorem a autoestima de vocês, porque vocês merecem, né? E a gente merece se cuidar. O pessoal está aqui parabenizando muito a Alessandra, Anderson, Thaís, a Inca, né? Então, muito obrigada, Jaqueline. A gente aprendeu bastante com vocês. Olha, eu sou a marqueteira dela, hein? Olha essa minha pele de princesa, marquem com a Jaqueline. Realmente, né? Estética não é frescura. E com, né, o próprio compartilhamento da Jaqueline, vocês viram, né? Então, ela, né, não largou tudo para ser enfermeira e empreendedora esteta, né? Então, ela consegue, né, casar com outras atividades dela, tem o horário dela para ficar em casa com a família, tem horário para trabalhar no próprio negócio, né, no outro local onde ela CLT. Então, com organização e planejamento, que é a base da vida do enfermeiro empreendedor, a gente consegue tudo.
Tá bom, queridos? Muito obrigado. Deixem lá, né, mais perguntas para você, para Jaqueline, ou no direct direto para ela, ou mesmo aqui nos comentários da live. E eu vou deixar nos comentários da live também o endereço direitinho e o telefone para quem quiser marcar o agendamento com a Jaqueline. Tá bom, queridos? Um beijo para vocês, boa semana e até a próxima segunda-feira às 8 horas, com a live, né? Enfermeira, estomoterapeuta, né? Como empreender no consultório próprio. Um beijo, queridos. Fiquem com Deus. Boa semana. Beijo, Jaqueline. Obrigada a todo mundo que participou. Tchau. Tchau.